Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e a ideia de hoje é construir 3 pilares fundamentais a partir dos quais nós conseguimos explicar qualquer fenômeno da realidade. E você deve imaginar que esses são pilares fundamentais para explicar fenômenos, são pilares fundamentais também para argumentar em qualquer texto, para construir repertório nas redações, para de fato construir teses sólidas a partir de quem nós somos e a partir desse mundo doido em que todos nós vivemos, não é? A primeira matriz a que eu me proponho para colocar como um pilar é uma matriz de Sigmund Freud, que apesar de ser considerado o pai da psicanálise, consegue também explicar boa parte das nossas interações sociais e das nossas relações políticas. Numa das suas obras mais importantes para essa direção está o Mal-Estar da Civilização, que trata de uma das dicotomias mais fortes para explicar as nossas escolhas ao longo da vida. Segundo Freud, nós vivemos divididos entre liberdade e segurança, eternamente, em todas as esferas da vida que você for capaz de imaginar. Em alguns momentos da vida, a segurança a que nós nos colocamos, ou que as pessoas nos colocam dentro das suas instituições, é tão grande e opressora que nós nos sentimos escravizados, sufocados. Quando essa opressão é forte, essa segurança parece sufocante, lá vamos nós buscar um pouco de liberdade. E aí começamos a nos movimentar para nos livrarmos dessas amarras. No momento, no entanto, em que nós conquistamos essas liberdades, elas começam a se traduzir em desamparo, descontrole, quase libertinagem próxima do caos. E aí no momento em que a liberdade começa a ser ameaçadora pela falta de referências, pela falta de amparo, lá vamos nós, cão arrependido, buscando por mais uma vez alguma estrutura de segurança. Você está entendendo por que é um mal-estar? É porque é uma balança que jamais encontra seu fio de equilíbrio. Nós estamos sempre angustiados de alguma maneira por não conseguir encontrar essa estabilidade. Claro, o movimento é útil para nossas transformações sociais, mas é sem dúvida angustiante, nos coloca dentro de inúmeras crises. Isso acontece nas nossas relações individuais. Nesse momento, por exemplo, você está preso vendo esse vídeo, provavelmente imaginando tudo o que você poderia estar fazendo caso estivesse livre da necessidade de aprender, da necessidade de se formar intelectualmente, claro, de passar nas provas que vão definir a sua vida, né? No entanto, se você nesse momento fecha esse vídeo e vai curtir a vida doidado, dentro dos seus padrões de liberdade, não demora, um Deus moral brota no seu ombro te cutucando, dizendo que você está perdendo tempo, que essa liberdade vai te trazer desamparo e que você vai fracassar na vida se você continuar vagabundeando dessa forma. Ou seja, a sua liberdade começa a te acusar do caos e logo logo você volta para a estrutura de segurança. No sistema político a gente passa por isso também, você já deve ter percebido. Hoje nós estamos dentro de um padrão democrático que prevê um nível de liberdade expressiva, considerando tanto a liberdade de expressão quanto de escolha. E veja que cada vez mais surgem movimentos conservadores que consideram essa mesma liberdade como uma afronta aos princípios morais, como uma desregulação da nossa estrutura de sociedade e defendem o tempo todo o estabelecimento de uma estrutura de segurança, de controle de comportamento, de controle de moralidade, de controle sobre os corpos e a vida das pessoas para que elas não estejam livres, Então, na América Latina principalmente, nós ficamos oscilando entre democracias e ditaduras constantemente nesse jogo dicotômico entre liberdade e segurança. Tá vendo? Da esfera política, as escolhas individuais, passando pelas nossas relações amorosas, você está aí livre, leve, solto, totalmente desimpedido,
e começa a sofrer. Meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí bate aquela síndrome do patinho feio, de que eu não sou bom o suficiente para ninguém, eu não suporto passar a vida com Netflix e cobertor, porque eu não tenho ninguém que corresponda aos meus amores românticos. Aí dá uma semana, você acha um crush que quer você, né? E aí nisso, você começa a fixar um relacionamento e o relacionamento começa a parecer sufocante. Porque você não tem espaço para nada, porque as liberdades que você tinha acabaram, porque você não pode mais flertar com os outros crushes na internet, porque você não tem mais espaço para ficar sozinho, porque você mal ouve as suas próprias ideias. E aí, de sufoco em sufoco, a segurança da estabilidade amorosa que você tinha conquistado se transforma em aprisionamento. Você começa a dizer que o seu relacionamento é tóxico, você não suporta mais e separa. Isso no intervalo de 3 meses, né? Então, exatamente assim é a vida. Então, nós tentamos negociar o tempo todo, colocando uns graminhas aqui para pesar ao lado da segurança, mais uns graminhas dali para pesar ao lado da liberdade, mas a balança jamais se ajusta. E isso traduz praticamente tudo dentro dessa sociedade instável nas suas relações sociais, políticas, econômicas e comportamentais. Fechado? Freud é um gênio nesse sentido, traduzindo as nossas angústias, né? Bom, o segundo pilar a que eu me proponho aqui é a ética do trabalho, discutida inicialmente por Max Weber, que é um dos maiores estudiosos da famosa ética protestante, né? E na visão do Weber, na visão do Weber não, né? Porque isso não é necessariamente uma tese de Weber sobre a realidade. É uma tradução da realidade que ele propõe, né? Sim. Na tradução de Weber, nós vivemos hoje uma relação pautada em trabalho. E basicamente tudo que existe dentro dessa sociedade, assim como o nosso valor individual e boa parte dos nossos sonhos, das nossas expectativas, dos laços familiares, é pautado, é traduzido por uma relação de trabalho. Veja, você está aí me ouvindo porque de alguma forma isso vai conduzi-lo para a dinâmica do trabalho. Se isso servir para você entrar numa universidade ou para entrar num cargo público. Se você não está vendo esse vídeo com essa finalidade, você está se distraindo da dinâmica do trabalho em que você estava. Ou seja, de alguma forma também está vinculada à relação de trabalho. E nenhum outro tipo de interesse, a não ser esse, de alcançar o trabalho ou distrair-se dele, vincularia você a esse vídeo nesse momento. Então, basicamente, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, todos os nossos passos dentro dessa estrutura de sociedade são perpassados pela noção de trabalho. E hoje você não tem mais um valor enquanto indivíduo, você tem um valor enquanto ofício. As pessoas não perguntam quem você é, as pessoas perguntam com que você trabalha. E dependendo da profissão que você tem, você já deve ter percebido que essa profissão, esse ofício, substitui a sua própria identidade. Hoje poucas pessoas sabem meu nome completo, mas elas conseguem me designar como professor. Então o meu ofício, a minha função, substituiu a minha identidade. E isso é tão forte que eu me pego muitas das vezes sem me definir fora do meu trabalho. Quando eu não sou professor, quem eu sou? Existe um alguém para além da função? Né? Existe algum sonho que eu busque que não tenha perspectiva de trabalho, que não tenha envolvimento com sucesso profissional, que não esteja conectado com carreira? Basicamente tudo, não é? E aí entram os excessos a que nós nos condicionamos, né? Uma exigência altíssima por alto desempenho, como Han Byung-Chul também comenta, né? Você vê nesse caso uma demanda utilitária,
As pessoas só têm valor e visibilidade na medida em que elas são produtivas. É a noção da Hannah Arendt sobre Homo Faber, né? Nós somos utilitaristas e aí colocamos um valor menor para quem não trabalha, como pessoas idosas, por exemplo, né? Como a pessoa com deficiência que pode ter produtividade no mercado reduzida, né? Por algum fator incapacitante. Aí o valor dela socialmente reduz. Tá vendo como tudo está filtrado pela dimensão do trabalho? É como se nós tivéssemos hoje uma interface que alcançasse a realidade, ou essa interface é o entendimento do que o trabalho representa. Aí entram todos os estresses, todos os esgotamentos, a dinâmica do burnout, que inclusive já foi vídeo aqui nesse canal, né? Todas as complicações de saúde física, de saúde mental, de preconceitos, basicamente são traduzidas pela demanda de trabalho. E veja que até valorizar determinados grupos passa por esse filtro, que me indigna muito, mas é uma realidade, né? Veja, por exemplo, que no campo do preconceito de gênero, mulheres só começaram a ter mais credibilidade na sociedade em que nós estamos a partir do momento em que elas se tornaram produtivas no mercado de trabalho. Olha que absurdo. Nós só valorizamos as pessoas enquanto elas são engrenagens, né? E aí, claro, os outros fatores estão intimamente vinculados, como a dinâmica do lucro, a própria dinâmica do consumo, o fato de nós termos nos tornado uma sociedade do hiperconsumo, como Gil Lipovetsky discute, tudo está traduzido em trabalho, né? Então, é um pilar que traduz basicamente todas as nossas escolhas e praticamente todas as nossas ações na sociedade contemporânea, certo? E o último pilar, fundamental para principalmente o cenário da informação, da verdade, do desenvolvimento da ciência, da ideologia política e da forma como nós pensamos o mundo, é uma das máximas nietzschianas mais poderosas que eu já vi. Segundo Nietzsche, verdade nada mais é do que o jogo expressivo da tradição. Em outras palavras, toda e qualquer matriz de informação repetida tende a ser considerada verdade. Todo padrão moral que atravessa o tempo, por mais mentiroso, por mais absurdo, cruel que seja, tende a se tornar verdade pelo tempo em que se arrasta e pela frequência com que é disseminado. Então a tradição é responsável por reescrever a noção de verdade. E olha como isso é poderoso, porque hoje o nosso maior replicador de fatos, de informações, é o espaço virtual. E o espaço virtual replica a uma velocidade praticamente, né, impossível de medir, de quantificar. Então significa que essas informações, na medida em que são repetidas, tendem a se tornar verdade muito mais rápido. Então significa que isso traduz todo o cenário das fake news entendidas como verdades. Replica, repete. Quanto mais repete, maior é a tendência de se tornar tradição. Tornando-se tradição, passa a ser considerado verdade, né? Então é muito fácil para a dinâmica contemporânea transformar qualquer absurdo, qualquer mentira, qualquer crueldade, qualquer formação dessa sociedade numa verdade absoluta, na medida em que ela é dita por muitos, né? À medida que ela é repetida, que ela é transformada em tradição. Muitos outros teóricos já trouxeram esse fato, já discutiram essa realidade, principalmente a partir do momento aí dos anos 2000 e pouco, que pós-verdade tornou-se o assunto mais importante do mundo, né? Mas Nietzsche é o pilar dessa discussão, é a partir dele que esses questionamentos sobre o que nós julgamos verdade começam. Inclusive o Joshua Green, que eu tenho usado muito nas aulas,
a respeito de moral intuitiva, menciona a respeito disso, desse princípio nietzschiano, sobre como nós transformamos os maiores absurdos, como esses, que sustentam inclusive as violências no mundo contemporâneo, em verdades simplesmente pelo jogo da tradição. Forte isso, né? Serve para fundamentar praticamente tudo. Estamos conversados? Te desafio a tentar encontrar mas uma só, realidade desse mundo contemporâneo que não se encaixe num desses 3 princípios. Duvido. Se conseguir, você me conta aí nos comentários, eu vou querer saber e produzo um vídeo só para te explicar como é que se encaixa, combinado? Se o assunto tiver sido útil para você, deixa um like aí nesse vídeo, nos ajude a crescer, por favor. O negócio é difícil, né? YouTube é um desafio. Então, deixa aí um like, por gentileza, e comenta o que você achou, combinado? As dúvidas, as sugestões, comenta aí, vou gostar de ler. Um abraço.